Eu sou Márcia Valéria, trabalho com medicina veterinária integrativa há mais de 3 décadas. Eu utilizo acupuntura, medicina chinesa, fitoterapia, óleo de cannabis, ozônio, homeopatia e outras técnicas. Tudo isso para tratar o paciente como um todo, fazendo biorregulação, que é o estímulo das funções orgânicas. A medicina biorreguladora, na verdade, é um conceito um pouco mais recente, mas ele é baseado em conhecimentos que são antigos, que é o estímulo de mecanismos homeostáticos. Então, a gente tem sistemas orgânicos que são reguladores. E a ativação desses sistemas orgânicos reguladores, ela pode agir em vários componentes do corpo. Então, por isso que a gente tem intervenções na medicina integrativa que vão ter poder analgésico, mas também vão ter o poder de ajustar o estado mental do paciente, de ajustar a imunidade para mais ou para menos, de acordo com a necessidade desse paciente. Então, é basicamente essa ativação de mecanismo homeostático que segue o caminho necessário para o indivíduo, usando a inteligência do próprio corpo, que é a medicina biorreguladora. É como se a gente tivesse uma farmácia interna que é ativada por substâncias ou por mecanismos neurais. A acupuntura, ela faz parte de uma medicina tradicional. A medicina tradicional é a medicina que é baseada no empirismo. Então, fez, deu certo, faz de novo. Fez, não deu certo, nunca mais faz. A medicina tradicional chinesa é uma das mais antigas da humanidade, então ela tem milhares de anos. Só para a gente ter ideia, o uso de estímulos pontos de acupuntura está registrado em múmias com 10 mil anos. Então, são múmias antes da gente ser Homo sapiens sapiens, já existia essa prática de estimular áreas específicas do corpo com esse objetivo terapêutico. Mas, se a gente for ao pé da letra da ciência cartesiana, a acupuntura não, ela não é uma ciência. Ela é um conhecimento empírico. O fato dela não se encaixar no cartesianismo não diminui o seu valor, tanto que ela é reconhecida pela OMS, é reconhecida pelo Conselho Federal e pelo nosso Conselho Regional. E além disso, a acupuntura ela está sendo amplamente pesquisada, então mesmo que ela não seja totalmente conhecida, seus mecanismos totalmente conhecidos e principalmente a sua eficácia, ela não é totalmente estudada ainda. Ela está em processo de pesquisa. Esse conceito anterior que a gente passou, olha, a acupuntura ela faz parte de uma medicina, da medicina tradicional chinesa, a gente consegue entender a resposta que eu vou dar agora, que às vezes é um pouco surpreendente, né? A acupuntura, ela trata virtualmente quase tudo, né? O que a acupuntura não vai tratar são situações que são cirúrgicas, que têm alterações mecânicas, né? Mas mesmo a displasia coxofemoral, por exemplo, que é uma alteração mecânica, uma alteração de conformação óssea, que leva a alterações biomecânicas posturais, né? Reflexos antiálgicos, a acupuntura ela trata bem a displasia coxofemoral. Mas a acupuntura não vai tratar, por exemplo, se a gente tem uma obstrução intestinal, e aí esse caso, então, ele é cirúrgico. Mas a gama de categorias de doenças que são tratáveis pela acupuntura, ela é muito grande e isso se amplia quando a gente associa a acupuntura com outras técnicas e comumente a acupuntura é associada com outras técnicas. Então eu tenho muitos pacientes que são oncológicos, pacientes endócrinos, pacientes com doenças infecciosas crônicas, além dos pacientes de reabilitação que acabam sendo aqueles que os tutores procuram com maior frequência a acupuntura para animais com crises de dor. Mas várias categorias de doenças podem ser tratadas e a acupuntura é muito importante no paliativismo.
Então, aquele pacientezinho que é considerado já sem possibilidade terapêutica, mas a gente quer dar qualidade de vida para chegar numa qualidade de morte, a acupuntura, ela atua muito bem nesses pacientes. Ó, as vantagens da acupuntura principal é a ausência de efeito colateral indesejável, né? E isso acontece quando a técnica é bem aplicada, como em qualquer técnica. Então, com a acupuntura, a gente vai sinalizar para o corpo, estimulando terminações nervosas específicas, porque os pontos de acupuntura eles são muito bem delimitados anatomicamente, muito bem conhecidos. Então, a gente escolhe qual ponto de acupuntura estimular. O ponto de acupuntura, ele é uma região ricamente inervada, ele é diferente da área adjacente ao ponto, né? Então, em termos científicos, por exemplo, o ponto de acupuntura já está comprovadamente demonstrado que ele existe. E aí, ao estimular esse ponto de acupuntura, a gente desencadeia diversos tipos de resposta no organismo. Então, a acupuntura, ela vai poder tratar vários tipos de doença e a acupuntura, ela fica muito o seu desempenho melhora bastante quando ela é associada com outras técnicas, porque originalmente ela faz parte da medicina chinesa, que é uma associação de várias técnicas e a acupuntura é uma delas. Não, para o responsável pelo animal, não sai mais caro. Isso é até uma pergunta interessante que você fez, porque pelo desconhecimento que muitas pessoas ainda têm sobre a acupuntura, elas podem achar, olha, tem recorrência, né? Ela precisa voltar para fazer sessão, e aí elas podem achar que isso no final do mês vai ter um custo alto, né? Não é assim. Quando a gente utiliza a acupuntura, como eu falei, a gente associa com outras técnicas, associa com medicações orais. Na acupuntura veterinária, a gente tem técnicas de acupuntura semi-permanente e acupuntura permanente. Então, a gente consegue uma recorrência menor, ou seja, o paciente não precisa retornar ao consultório tantas vezes. Então, em questão quantitativa, isso já é uma redução no custo do tratamento, né? Mas a gente tem uma questão da qualidade de vida do animal que melhora, então esse paciente vai precisar de menos fármacos. E isso aí barateia bastante o custo total desse paciente. Olha, trabalhar com medicina integrativa tem a acupuntura assim como carro-chefe. Se você quer trabalhar com medicina integrativa, vai estudar acupuntura, porque a acupuntura ela vai te dar uma visão diferente do paciente. Então você sai do cartesianismo, onde tudo é muito compartimentalizado, e começa a entender o paciente de forma global. E aí sim a gente entra nesse raciocínio dessa biomodulação, né? E aprende a associar diferentes técnicas. Então, o meu convite para você, vem conhecer esse tipo de forma de pensar para trazer uma medicina da saúde para o paciente. Para a gente aprender também a fazer manutenção de pacientes que infelizmente têm doenças crônicas, ou para a gente fazer profilaxia de pacientes que teriam uma predisposição a uma doença. Então, isso é pensar muito para frente, né? Vale a pena conhecer esse novo mundo.